Olá, pessoal do Terceirão aí de São Simão. Então vamos dar início aí a esse bate-papo virtual que quer ajudá-los a dar uma orientação nessa aula que nós vamos fazer hoje, que é a aula do módulo 4 da Geografia do Brasil, que está lá na página 333. Então nós vamos ver os domínios dos mares de morros e das araucárias. Eu vou ter um tempo pequeno aqui de exposição, porque não dá para o vídeo demorar muito mais do que 10 minutos. Então eu vou ser um pouco mais rápido do que o habitual. Antes de nós entrarmos nos domínios dos mares de morro e das araucárias, como a gente está aí já um tempinho sem aula, eu vou retomar só o conceito de domínios morfoclimáticos, esse conceito que é do grande geógrafo Aziz Abissaber, né? Ele que foi o responsável por essa classificação. O que diz o conceito de domínios morfoclimáticos? Eles representam a interação, ou melhor, a combinação de um conjunto de elementos da natureza. O relevo, as formas que a superfície da Terra possui, o clima, a vegetação, que se interrelacionam e se interagem, formando uma unidade paisagística. E normalmente o nome que se dá à unidade é o que mais se destaca desses elementos. No caso de hoje, nós vamos ver dois domínios. O domínio dos mares de morro. Esse domínio dos mares de morro, ele se situa bem na zona costeira atlântica. Então vai desde lá do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, se interiorizando mais no estado de São Paulo. Ali predomina o relevo de mares de morro. Relevo esse que foi modelado pelas intempéries provocadas pelo clima predominante, que é o tropical úmido. Então nós temos vários mares de morros que eram bastante florestados, como a quase extinta Mata Atlântica, que já foi devastada mais de 93% dela. Depois nós vamos ter uma aula especificando mais sobre o desmatamento. Então nós falamos dos mares e morros, demos a localização geográfica do mesmo, a forma do relevo, a meia laranja ou mamelonar, como gostava de falar o grande Aziz Abissaber. Essa região é que mais tem população. Ela é a região onde teve início o primeiro ciclo econômico brasileiro, que foi o ciclo da cana, lá na zona da Mata Nordestina. Ela tem a ver com o ciclo do ouro, onde foi feito os garimpos ali na região de Ouro Preto, Mariana, na Grande Belo Horizonte, e em Minas Gerais, é lógico. E também, que se nós pegarmos o ciclo do café, ele começou no Vale do Paraíba, no encaixe entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, e foi se estendendo pelo interior de São Paulo, no Planalto Ocidental Paulista, mas começou ali nos mares de morro. E a maior parte do povo brasileiro, a maior parte da nossa população mora nesse domínio. Lógico, o homem, quando ele ocupa, ele desmata, e o desmatamento provoca uma série de problemas, entre eles, que a gente vai ver bastante em outra aula, são os problemas da erosão, dos deslizamentos de terra, que todo ano mata centenas de brasileiros que moram nessa região pela precariedade também da condição de moradia e das ocupações irregulares. Então, no material eu fiz um resumo, dando mais características do relevo, esse relevo bastante acidentado, aplainado pela força das intempéries, esse relevo meio mamelonar, que começa ali nas serras, que a gente chama de serras do mar, né? E depois se estende pela Serra da Mantiqueira, e depois tem seus nomes regionais em cada um dos lugares por onde ela ocupa no espaço geográfico brasileiro. E vamos falar também agora do domínio das araucárias, né? Esse é um domínio também que está bastante comprometido. A gente até brinca quando você vê uma araucária, faz uma fotografia, porque as araucárias já estão desaparecendo. Elas se encontram principalmente no sul do país.
ela que é uma vegetação que a gente vai dar um pouco também das características delas numa próxima aula, já falamos um pouco anteriormente. Essa vegetação que tem uma copa muito bonita, né? Que eu vou botar uma imagem dela no link que fica mais fácil para vocês verem do que ficarem imaginando do jeito que eu estou falando. E ali esse encontra então no sul do país, provavelmente nas áreas de média altitude, quase que eu falo latitude, é média altitude, onde predominam planaltos de formação arenito-basáltica, onde tem essa formação que já foi quase toda ela devastada pelo desenvolvimento da agropecuária, principalmente da agricultura, e também pelo extrativismo de madeira. Se usou muito dessa madeira para fazer móveis, até casas. Quem conhece o interior ou conhece um pouco o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná e mesmo algumas regiões aqui do estado de São Paulo, na proximidade de Marília, vai conhecer casas que foram construídas de tábuas, essas boa parte das araucárias. Então nós vimos dois domínios, um localizado na faixa litorânea do país, que se estende para o interior de São Paulo, que é o dos mares de morro, e o outro domínio das araucárias. Na página de número, lá se vão 6 minutos e 30, aí, na página de número 333, nós temos dois exercícios que são chamados exercícios de aplicação que a gente faz em aula, e eu vou fazer aqui, vamos ver se vai dar certo esse modelo, essa combinação, né? Então, um exercício aqui da Spexis, na Serra do Mar, na região sudeste do Brasil, durante o verão ocorrem deslizamentos de terra, como eu tinha dito anteriormente para vocês, causando prejuízos e perdas humanas. Esse ano foram mais de 100 vidas. Esses deslizamentos, em grande medida, são desencadeados por intensas chuvas orográficas. O que são chuvas orográficas? São as chuvas de relevo. Então, a massa úmida penetra, se depara com relevo mais alto, ela sobe e se precipita, são chamadas chuvas de relevo, né? Ubatuba, ali na Serra da Bocaina, quem conhece Ubatuba sabe quanto chove lá, muito em virtude da Serra da Bocaina, que é uma altitude ali da região que provoca essas chuvas orográficas, para dar um exemplo. E ela vem da onde essas chuvas orográficas? Qual é a massa? É a massa tropical atlântica, portanto é a alternativa A. Eu tenho que ser rápido no exercício, nem ler todas as alternativas, qualquer dúvida basta dar um retorno. O segundo exercício do Colégio Pedro II, lá do Rio de Janeiro, nós temos aí o segundo grande Absaber. Domínio morfoclimático consiste em um conjunto espacial de certa ordem de grandeza territorial, centenas de milhares a milhões de quilômetros quadrados de área, onde haja um esquema coerente de feições do relevo, tipos de solo, forma de vegetação e condições climáticas e hidrológicas. Considerando a numeração no mapa, assinale a alternativa que caracteriza corretamente 3 domínios morfoclimáticos do Brasil. É um bom exercício para a gente ver o mapa do Brasil, aí na página 333, nós temos ali os 6 domínios, né? E quais são os domínios ali? O número 1, tá vendo o número 1 ali? São os mares de morro. O número 2, você tem que estar com a sua apostila aí do lado. O número 2 é o domínio da Caatinga. O número 3 é o que a gente falou nessa aula, da Araucária. O número 4 das Pradarias. O número 5 do Cerrado. E finalmente o número 6, o maior dos domínios brasileiros, o domínio amazônico. Portanto, a alternativa que está correta aqui é a alternativa B, porque a B indica os mares de morro com a Mata Atlântica, desculpa, não é corona não, é um afogamento a seco. Caatinga com clima semiárido e o 3 é a Araucária com clima subtropical. Lembrando que o subtropical tem as chuvas distribuídas regularmente durante todo o ano e apresenta então chuvas regulares, apesar que está tendo muitas mudanças, mas normalmente apresenta chuvas regulares e apresenta as temperaturas mais baixas durante o inverno. Então fizemos uma aula aí. Na verdade, isso aqui eu não entendo como uma aula propriamente dita, né? Nós estamos dirigindo o estudo, dando algumas informações. Vocês têm um material muito bom, esse material do Coque aqui do terceiro é um material muito completo, material para ler, para grifar. E não esqueçam de fazer os exercícios que eu indiquei
lá na atividade. Então tenham todos vocês mais uma semana aí, vamos sair dessa pandemia e voltar ao normal, que eu já não aguento mais. Até o TU já está desesperado que não aguenta mais me ver aqui na frente. Um abraço.